Boa noite, nós estamos aqui para mais uma transmissão do nosso estudo semanal. Normalmente fazemos nas quartas-feiras e quando nós tínhamos reuniões de oração e estudo bíblico no templo. Devido a esse período de isolamento social, nós estamos agora também gravando os estudos das quartas-feiras. Uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês. A Igreja Batista Memorial, embora não possa se reunir no seu tempo, por enquanto, mas cada um na sua casa pode participar, pode acompanhar os estudos, pode acompanhar os cultos, pode louvar, pode adorar, pode orar. Enfim, a igreja está viva, a igreja nas suas casas, como acontecia lá no tempo da igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja se reunia no templo e nas casas. Por enquanto estamos somente nas casas. Eu espero que você tenha uma boa transmissão, que você receba bem e que a gente possa compartilhar a palavra do Senhor. Nós estamos estudando a carta de Tiago. Já vencemos o primeiro capítulo. Sim, já fizemos 10 estudos no capítulo 1 de Tiago e hoje estaremos começando o capítulo 2. E certamente temos coisas muito importantes para aprendermos juntos. No capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 1 a 13, nos diz o seguinte: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje, e entrardes, atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi colocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, Tiago, ele nos surpreende, porque ele trata de várias questões. Como nós vimos lá na introdução, Tiago, ele, na sua carta, aborda várias questões da conduta dos crentes. Ele vai abordar questões de relacionamento pessoal, relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra. O Tiago vai falar na sua carta a respeito de sabedoria, de formas de conviver. Aqui no capítulo 2, ele trata de um assunto tremendamente importante e que nós nunca devemos nos esquecer. Ele trata do pecado da acepção de pessoas. Sim, porque no versículo 9 deixa bem claro que é um pecado. Aliás, nós podemos observar
que essa denúncia de Tiago, muito grave, também já tinha sido destacada pelo próprio Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Jesus também no seu ministério, ele destacou isso, e a gente pode perceber que é algo muito ruim, que traz muita dificuldade e, acima de tudo, torna-se um mau testemunho para as pessoas, principalmente para os cristãos de um modo geral, que percebem essa atitude, às vezes por parte da liderança ou por parte de outros irmãos, como também das pessoas de fora da comunidade, da sociedade, que muitas vezes percebem quando alguém é exaltado e outro é desprezado. Tiago aqui está tratando de uma questão séria, condenada pelo próprio Deus, condenada pelo Senhor Jesus, condenada nas Escrituras. A gente pode perceber, por exemplo, que em 2 Crônicas 19:7, o Senhor deixa claro que não faz acepção de pessoas, que não devemos fazer acepção de pessoas. Jó também menciona isso no capítulo 13, verso 10, mostrando que não devemos fazer acepção de pessoas. E a gente vai encontrar também Malaquias, no capítulo 2, verso 9, chamando a nossa atenção também para esse tema de não fazermos acepção de pessoas, porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Já no Novo Testamento, nós também vamos encontrar várias passagens. O livro de Atos, por exemplo, no capítulo 10, verso 34, o próprio apóstolo Pedro, ele reconhece isso quando vai à casa de Cornélio, depois de ter sido confrontado por Deus sobre a necessidade de ir ao encontro daqueles gentios que foram procurá-lo. Pedro, nessa época, ele ainda balançava um pouquinho, porque uma hora ele concordava de estar junto com os gentios, outra hora não, ele queria ser um judeu mais praticante, enfim. Mas aí o próprio Deus quebranta Pedro e ele vai à casa de Cornélio, e lá, reunindo seus amigos, seus familiares, ele vê que ao pregar a palavra, eles se convertem, o Espírito Santo vem sobre a vida deles, e ele chega a essa conclusão: Deus não faz acepção de pessoas. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo também mencionando isso no capítulo 3, verso 21 de Romanos: para com Deus não há acepção de pessoas. Em Efésios capítulo 6, 39 também, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo a mesma coisa: não há acepção de pessoas, o que ele também vai repetir em Colossenses 3, 25. Enfim, a Bíblia chama muito a nossa atenção, porque Deus não faz acepção de pessoas. Tanto as pessoas de maior posse, de maior sabedoria, de maior cultura, quanto as pessoas mais humildes. Aliás, é o próprio Senhor Jesus quem vai destacar isso lá no Sermão da Montanha, quando ele fala das bem-aventuranças. Ele fala: bem-aventurados os humildes. Algumas versões trazem pobres de espírito, e ele mostra que deles é o reino dos céus. Também Jesus vai condenar essa atitude na vida dos fariseus, dos escribas, que também gostavam de ter a primazia nas reuniões, os lugares de destaque diante da sociedade, e Jesus vai condenar. Aliás, ele chega mesmo a chamá-los de hipócritas, porque tinham prazer em tomar assento nos lugares privilegiados, nas reuniões públicas. Jesus então os chama de hipócritas. Existem várias formas de fazermos acepção de pessoas. Por exemplo, existe uma acepção de pessoas relacionada à cultura. Durante muitos séculos, durante muito tempo, as pessoas pensavam que uma cultura era superior à outra. E por conta disso, houve muitos conflitos, guerras, enfim, dominações. Muitos povos foram escravizados por causa disso. A antropologia chama isso de etnocentrismo, quando você acredita que a sua cultura é superior à de outro povo.
como alguns acham, por exemplo, que nós, os civilizados, entre aspas, somos superiores às pessoas que vivem na selva, por exemplo, os índios. Mas como pessoa humana, não há diferença. Nós somos iguais diante de Deus. Não existe cultura superior, cultura inferior. Mas, infelizmente, muitas pessoas, às vezes, são deixadas de lado, ou são inferiorizadas, ou diminuídas devido à sua cultura. Tem a questão racial também, que a gente chama de a questão étnica, porque tem a ver com a raça, com a descendência, que é crime, inclusive, hoje no Brasil. A questão do regional, existe também a acepção de pessoas por regiões. A gente fica, às vezes, admirado, às vezes, em cidades pequenas, pessoas que moram em bairros diferentes. Aqui mesmo, eu, durante algum tempo, quando era diretor ali no Colégio Padilha, a gente percebia uma rixa muito grande entre os alunos que eram do outro lado da pista, ali da Amaral Peixoto, e aqueles que eram do lado de cá. Inclusive, houve casos de alunos do Apolo que iam para a Vila Brasil de serem espancados, surrados ou colocados em corrida, porque o pessoal lá não deixava. A mesma coisa o contrário, se alguém de lá viesse para o lado do Apolo. Então, acepção de pessoas por um bairrismo, às vezes isso acontece de cidade, uma cidade vizinha a outra, as pessoas não se dão. Às vezes acontece em estados, países. Então, a questão da acepção de pessoas por causa da região onde ela nasce, onde ela vive. A questão política também, quantas pessoas às vezes são rejeitadas ou são menosprezadas porque tem um pensamento político diferente de outro. A questão religiosa, mais ainda, às vezes até muito acirrada, a pessoa que não crê em Deus, os ateus, por exemplo, ou pessoas que creem, mas creem de maneira diferente, são insultados por causa disso. Nós, cristãos, durante séculos fomos perseguidos e ainda existem países hoje que não admitem o cristianismo de jeito nenhum. Quantos dos nossos irmãos são perseguidos e até mortos por causa da sua fé em Cristo Jesus? Existe também a acepção de pessoas pela classe social, pessoas de poder aquisitivo menor ou que moram em regiões menos favorecidas, pessoas que têm maior poder aquisitivo. Enfim, a questão econômica está muito ligada a isso. Questão familiar, famílias que se odeiam, famílias que não se suportam. Eu creio que também, às vezes, dentro de uma mesma família, existem pessoas que fazem acepção de alguns dos seus parentes, primos, tios, não se dá bem, não pode viver junto. Alguns chegam até às vezes a dizer: se fulano estiver, eu não vou. Acepção de pessoas. Tiago está combatendo essa atitude e ele diz que isso não deveria existir, principalmente no meio da igreja. A igreja não pode fazer acepção de pessoas. Só que isso é um erro, uma falha humana, é um pecado. E como nós somos pecadores, existem algumas pessoas que são tendentes a errar, cair nesse erro. Às vezes valoriza demais algum irmão, porque aquele irmão, às vezes, ele deu uma oferta, ajudou, ou por aquele irmão, às vezes, tem uma certa cultura, e muitas vezes deixamos de lado aquele irmãozinho que não teve oportunidade de estudar, de terminar um ensino fundamental, de fazer um ensino médio, de chegar a uma faculdade. Quantas vezes, né, a pseudo-sapiência, né, aqueles que acham que a sabedoria dos livros é mais importante, enaltecem os doutores, os mestres, e às vezes desprezam aquele irmãozinho que não pôde estudar. Na igreja, precisamos tratar todos da mesma forma, o doutor e o que não é doutor.
porque Deus os recebe igualmente. Tiago vai chamar a atenção para que a igreja não cometa esse erro. Também há questões de gênero, homens e mulheres. Muitas vezes, homens que menosprezam o trabalho da mulher, menosprezam às vezes a forma da mulher estar dirigindo às vezes uma empresa, dirigindo um negócio, estar à frente de uma secretaria, ou de uma prefeitura, ou do governo estadual, e muitos acreditam que a mulher não deveria ocupar esses cargos, essas posições. Isso também é uma forma de acepção. Então existem muitas, talvez outras nós poderíamos mencionar aqui, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente analisar bem esse texto. Quais as razões para Tiago confrontar os cristãos com a questão da acepção de pessoas? Quais eram as razões dele? Por que ele toca nesse assunto? Eu acredito que Tiago via muito isso na sua época. Acredito que via. Jesus conviveu com isso, como disse, né? Ele condenou os escribas, os fariseus, porque eles tinham essa prática, e certamente eles incutiram essa prática de dar a primazia às pessoas de destaque na sociedade, pela sua cultura, pela sua posição econômica, financeira, e esqueciam às vezes dos mais pobres. Tiago deveria ver muito isso, e ele deve ter observado isso nas igrejas, porque se ele não tivesse observado, eu creio que esse assunto passaria batido, e talvez ele nem tocasse nesse assunto nessa carta, mas ele gastou 13 versículos da carta tocando nesse assunto. Os irmãos, no capítulo 1 a gente viu que a cada 2, 3, 4 versículos ele trazia um assunto. Aqui não, ele levou 13 versículos falando sobre um assunto, sinal que esse era um problema sério na igreja naquela época, e eu creio que também é um problema sério na igreja hoje. Por isso nós precisamos estudar e colocar em prática o que Tiago diz. Respondendo à pergunta que eu fiz, uma das razões de Tiago é que ele estava alertando para os perigos. Existem perigos quando se faz acepção de pessoas. Os versículos de 1 a 4, quando ele introduz o assunto, ele fala desses perigos, de dar a primazia para as pessoas bem vestidas, com anéis nos dedos, enfim, pessoas que aparentavam uma condição econômica ou quem sabe até cultural acima das demais pessoas. E aí Tiago vai mostrar que se a igreja continua praticando isso, ela está indo contra os ensinos da palavra de Deus, indo contra os ensinos do próprio Deus. É uma desobediência a Deus. Sim, porque a palavra fala que nós somos iguais diante de Deus, não existe maior nem menor. Jesus mesmo chegou a destacar: aquele que entre vós quiser ser o primeiro, será o último. Será o último. E quando a mãe dos filhos de Zebedeu veio pedir a Jesus para que os filhos dela se sentassem um à direita e um à esquerda de Jesus no reino dele, Jesus explicou que não poderia fazer isso, porque já havia quem pertencia a esses lugares, a essas posições, e aí os outros discípulos começam a censurar Tiago e João por causa desse pedido da sua mãe, e Jesus disse: deixe-os, eles estão influenciados pelos governantes deste mundo. Ou seja, Jesus, ele mostrou que existe essa influência maligna no mundo, essa atitude pecaminosa de menosprezar as pessoas mais simples, mais humildes, e de exaltar as pessoas que têm uma aparência de poder, de cultura, enfim. Tiago condena essa atitude. Ele diz que não devemos fazer dessa maneira. E ele ainda chama atenção para uma questão. Olha só,
Não são os ricos que exploram vocês? Não são os ricos que vão depois levar vocês para os tribunais para tirar ainda mais dinheiro de vocês? Muitos dos ricos são gananciosos e eles querem passar por cima dos outros, querem mais e mais para si. Então Tiago chama a atenção dessas pessoas. Versículo 4, por exemplo, diz assim: porventura não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Tiago mostra que essa atitude é hipócrita. Assim como Jesus também disse que era hipócrita a atitude dos escribas e fariseus. Sabe o que acontece nesses momentos? Sujeição, submissão. As pessoas se tornam submissas a outras por causa do seu poder, da sua influência, seu dinheiro, sua força política às vezes, adulação, bajulação. Infelizmente existem pessoas que gostam de ser bajuladas. E muitas vezes isso vai trazer uma certa forma de escravização. Sim, a pessoa que acha que dessa forma está conquistando a amizade, ou está conquistando alguém para Cristo ou para a igreja, está muito enganada, porque essa pessoa, muitas vezes, o seu interesse não é pertencer à igreja nem pertencer a Jesus, é dominar, corromper, é só aparência. A gente vê muito isso quando em época de campanha política, determinados candidatos começam a visitar as igrejas. E alguns fazem questão de serem apresentados, e existem, inclusive, pastores e líderes que fazem questão de dar a palavra a essas pessoas. Ainda bem que não são todos. Nós mesmos aqui não costumamos fazer isso, porque entendemos que ali o púlpito é para a pregação da palavra, não é para a bajulação, não é para a adulação, não é para lisonjas, não é para corromper a mente, o comportamento das pessoas, seja economicamente, seja politicamente. Não. Então Tiago estava alertando para os perigos da acepção de pessoas, porque corrompe a sã doutrina, corrompe os bons relacionamentos que devem existir na igreja, porque vai contra os próprios ensinos de Deus, que não faz acepção de pessoas. Em segundo lugar, a segunda razão que Tiago usa para nos confrontar em relação a esse assunto é que ele mostra a opção de Deus. Está nos versos 5 e 6, quando diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Ele diz que Deus escolheu os pobres. Interessante que o Concílio Vaticano II foi realizado em meados do século passado. Ele norteou as ações da igreja até o final do século XX, e uma dos seus preceitos, uma das suas prescrições, melhor dizendo, é a opção da igreja pelos pobres. Interessante isso. Mas se for só os pobres, aí de certa forma também nós estaremos fazendo a acepção de pessoas. Por quê? A igreja deve ser para todos. Mas quando Tiago destaca a opção de Deus pelos pobres desse mundo, não está se referindo à questão da acepção de pessoas. Deus não está fazendo acepção de pessoas por causa de escolher os pobres. O Evangelho é para todos. Jesus veio para todos.
Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o Evangelho é para todos. Mas aqui, quando Tiago destaca que Deus escolheu os pobres, de um modo geral, a pessoa mais humilde, e aí a pobreza não é sinônimo de falta de recursos, porque uma pessoa que não tenha muitos recursos, nem muitas posses, ela pode ser rica, e uma pessoa que é abastada, que tem muitas propriedades, muito dinheiro no banco, pode ser muito pobre. A pobreza ou a riqueza podem estar no coração. Verdade. Quantas pessoas às vezes não têm muitos recursos, mas são pessoas ricas. Por quê? São pessoas honestas, são pessoas humildes, são pessoas puras, ou procuram se purificar através da palavra. Enfim, nesse sentido, Tiago está destacando, como Jesus destacou, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Tiago está destacando a pobreza no sentido de humildade, aquele que é humilde para com Deus. Por quê? Porque, infelizmente, muitos daqueles que possuem riquezas são soberbos. O Deus deles, muitas vezes, é o dinheiro. E há aqueles que pensam que porque tem dinheiro pode comprar qualquer pessoa. É terrível, é a corrupção, como nós falamos. Alguns chegam mesmo a pensar que cada pessoa tem um valor. É triste, mas existem seres humanos assim. Mas a igreja não pode agir assim. É o que Tiago está dizendo. Tiago mostra que Deus optou pelos pobres, não no sentido daquele que é paupérrimo, mas no sentido daquele que é humilde. E aí a gente pode encontrar uma pessoa muito rica que seja humilde. Existem vários exemplos na Bíblia. Quero citar apenas um. O de Barnabé. José, chamado Barnabé. A Bíblia diz que ele tinha muitas posses e ele vendeu tudo o que tinha e deu aos apóstolos, entregou à igreja. Está ali no finalzinho do capítulo 4, início do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Interessante. Já Ananias e Safira não fizeram a mesma coisa. Então a gente pode perceber a diferença entre Barnabé e Ananias e Safira. Barnabé agiu com humildade, colocando o coração na obra, entregando tudo que possuía. Ananias e Safira agiram com soberba. Quiseram reter para si. Esse tipo de ganância corrompe. Esse tipo de ganância nos afasta da vontade de Deus. Tanto é que Deus tomou a iniciativa e os puniu por essa atitude. Muito terrível. Então, Tiago mostra essa opção de Deus. A gente vê isso, por exemplo, na escolha de Maria para ser a mãe de Jesus. Uma humilde camponesa, de uma família humilde, simples. A escolha de José para ser o seu esposo, também um homem honrado, simples. A gente vê que eles tiveram que ir a Belém para o recenseamento, não encontraram onde ficar hospedados, foram para a estrebaria e lá Jesus nasce e é colocado numa manjedoura, o lugar, o coxo dos animais. Olha que humildade, que simplicidade para o seu próprio filho. Deus também agiu de modo que ele não ostentasse riqueza, mas sim na simplicidade de uma vida digna, com pais humanos, assim dizendo, Maria e José, dignos, honrados, mas sem nenhuma posse. É nesse sentido que Tiago está falando. A gente vai observar que o Senhor
concede herança tanto aos ricos quanto aos pobres. É interessante isso. Ele vai prometer a herança, a vida eterna em Cristo, tanto aos ricos quanto aos pobres. Terceiro e último lugar, Tiago responde essa pergunta ensinando que a única forma de acabar com a acepção de pessoas é através do amor. E aí no versículo 8, ele diz assim: todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Tiago vai mostrar que o caminho de acabar com a acepção de pessoas na igreja é cada um amando o seu próximo. E esse amor, ele é baseado no amor a si mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você quer ser valorizado, se você quer honrar, se você quer destaque, você também deve valorizar o outro, honrar o outro e destacar o outro, independente da condição do outro, se é rico ou se é pobre. Ou seja, tratar todas as pessoas da mesma forma. Como disse, infelizmente, nós somos tendentes ao erro. E como o Tiago diz que a acepção de pessoas é pecado, pode ser que a gente às vezes incorra nesse pecado, devido à nossa fraqueza, ou devido ao costume do mundo, porque o mundo faz isso, como o próprio Senhor Jesus destacou em relação aos discípulos. Então a gente às vezes vai na onda do mundo, porque o mundo faz assim. Mas Tiago está chamando a atenção da igreja, para que a igreja não faça assim. Amar ao próximo como a nós mesmos. Ter a consciência de que quando nós fazemos a acepção de pessoas, nós estamos pecando contra Deus. Ele usa aqui no verso 12 uma expressão muito interessante. Ele diz assim: assim falai e assim procedei. Interessante isso que o Tiago está dizendo aqui. Ele diz que como nós falamos, nós devemos viver. Infelizmente, o grande problema para algumas pessoas é dizer uma coisa e fazer outra. Esse era o problema dos fariseus. Jesus vai tocar nesse ponto, vai chamar a atenção deles e vai dizer que eles eram hipócritas por causa disso. Falavam, mas não viviam. Falavam, mas não cumpriam. Falavam, mas não obedeciam. Tiago chama a atenção da igreja para que o que ela fala, ela deve fazer, ela deve proceder. Por quê? Porque essa é a lei, a palavra do Senhor, lei no sentido de regra geral, regra áurea para todos nós, amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ele encerra o versículo 13 dizendo assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. O que Tiago está querendo dizer? A gente às vezes pede muita misericórdia a Deus. Ai, como nós precisamos. O que é misericórdia? Misericórdia é esperarmos o agir de Deus, o socorro de Deus. Deus não nos conceder aquilo que nós merecemos. Sim, nós somos condenados por nossos pecados, mas Deus, na sua misericórdia, Ele nos livra dos nossos pecados. E ao invés de nos condenar, Ele nos salva. E aí, nesse sentido, misericórdia e graça andam de mãos dadas. Por isso que a gente às vezes fala pedindo a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. A graça é aquele favor que nós não merecemos. E a misericórdia é não recebermos o que nós merecemos, que é a condenação eterna. Porque Deus deseja antes nos salvar do que nos condenar. Então, Tiago termina esse texto dizendo o seguinte: Deus vai ter misericórdia no juízo,
Mas sabe para quem? Para quem também teve misericórdia. É muito fácil nós pedirmos as misericórdias de Deus para a nossa vida. Será que nós temos misericórdia dos outros? Querer receber misericórdia de Deus é muito bom. A graça de Deus é muito bom. Mas Tiago está dizendo, nós também temos que ser misericordiosos para com os outros. E uma das formas de sermos misericordiosos é não fazendo acepção de pessoas. Amar as pessoas como elas são, pobres ou ricas, com cultura ou sem cultura, de um lugar ou de outro lugar, não importa. São pessoas, são seres humanos, criados por Deus. São filhos de Deus, à medida que se entregam a Jesus como Senhor e Salvador, tornam-se nossos irmãos, e nós não podemos fazer acepção entre nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude a viver isso que Tiago está ensinando aqui no capítulo 2. Que o Senhor nos ajude a que jamais venhamos praticar a acepção de pessoas, pelo contrário, que nós possamos amar, respeitar e conviver com todas as pessoas, mesmo as mais simples, ou aquelas que têm um maior poder aquisitivo, ou uma cultura, ou um estudo, mas que nós saibamos viver com todas elas, sem discriminar, sem fazer acepção de pessoas. Que Deus assim nos abençoe, nos ajude a compreender a sua palavra. E a cada semana possamos estar estudando a carta de Tiago e aprendendo mais ainda a como ser melhores cristãos. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar? Pai querido, quero te agradecer essa oportunidade de estudarmos a tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque a tua palavra é tão clara, Senhor Deus, e chama a nossa atenção para não fazermos acepção de pessoas, amarmos as pessoas como elas são, independente da sua condição social, da sua etnia, Senhor Deus, do seu lugar de origem, independente, ó Deus, da sua cultura, do seu conhecimento, do ensino secular, independente, ó Deus, da sua situação econômica, social, que possamos, ó Deus, colocar em prática o ensino sobre o amor, amar o próximo como a nós mesmos. Se nós queremos ser valorizados, se nós queremos ser honrados, se nós queremos ser destacados, que façamos o mesmo com todas as pessoas, independente da sua condição social. Ó Deus, ajuda-nos a sermos igreja conforme o teu querer, ó Pai, e retira do meio da tua igreja comportamentos e atitudes do mundo, Senhor Deus, principalmente nessa questão da acepção de pessoas, que jamais venhamos fazer isso. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã, cada família, nesse período de isolamento social. Ó Deus, abençoa aqueles que estão enfermos, traz a cura. Senhor, que essa pandemia seja diminuída, Senhor Deus, e que menos pessoas venham ficar doentes, que menos pessoas venham morrer, Senhor. E que em breve, ó Deus, tudo isso possa terminar e a gente possa voltar novamente a cultuar no templo, nas casas, enfim, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, e desde já eu te agradeço, Senhor, todas as bênçãos, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Até o próximo estudo.